Coríntios, do versículo 1 até o versículo de número 13. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, a outro, a capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribui, dando-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus amados irmãos, há cerca de alguns dias, o Senhor tem falado ao meu coração acerca de um livro que eu comecei a ler, e ele é bem interessante. Quando recebi o convite para estar aqui doutrinando a igreja, Deus falou ao meu coração para falarmos acerca da obra do Espírito Santo, dos dons espirituais. E por que falar da doutrina do Espírito Santo nos dias atuais? Em primeiro lugar, porque nós vivemos dois extremos que são cometidos, dois extremos que são cometidos em nome do Espírito Santo. Abra aí, para você entender, Efésios 4:30. Efésios 4:30, porque somos membros do seu corpo. E quando nós entendemos que fazemos parte do mesmo corpo, nós entendemos que algumas divisões que são promovidas por linhas de pensamentos, elas não são saudáveis para o caminhar da igreja. Mas qual é a realidade desses dois extremos? Esses dois extremos, eles basicamente são o neopentecostalismo, que no meu modo de entender, e aqui eu quero deixar bem claro que é o meu modo de entender, ao cometer muitos exageros, acabam trazendo vergonha para o Espírito Santo, acabam servindo de escândalos, porque nós entendemos pela palavra de Deus e pelo texto que nós lemos em Coríntios, e nós vamos estudar um pouco sobre isso, que o Espírito Santo, ele não
tira a nossa consciência, não nos faz pessoas que não têm consciência, que não têm domínio para saber controlar certos impulsos emocionais. E aí, por causa disso, a gente vê muitos exageros nos dias atuais. Na internet está cheio de movimentos aí que acabam servindo apenas de escárnio, de pessoas que saem rodando no meio da igreja, botando irmão nas costas, pulando no pé só, subindo em parede, né? Todas essas coisas em nome do Espírito. E nós entendemos que esses exageros, né, mediante a palavra de Deus, né, eles trazem consequências que não são boas para o Evangelho, né? As pessoas passam a ver o Evangelho de uma forma deturpada. Mas também, por outro lado, há aqueles que negam a continuidade dos dons espirituais. Se existe extremo de um lado, vai também existir o extremo do outro. Aqueles que negam a continuidade dos dons espirituais e desprezam o poder do Espírito Santo. E isso também é um perigo, quando nós deixamos de crer que o Espírito Santo continua agindo no nosso meio, trabalhando a favor de nós, trabalhando por nós para a edificação da igreja. Então, é interessante que quando eu estava pensando justamente nesses dois extremos, quando você vai ali para Atos, no capítulo 2, quando ali é cumprida a promessa e derramado o Espírito Santo, aqueles irmãos que estavam ali orando e que foram batizados pelo Espírito Santo, e eles começam a falar em outras línguas. O que é que acontece ali com as pessoas que estavam de fora? Fazem uma acusação a eles: esses homens estão embriagados. Aqueles homens que não entendiam o que estava acontecendo dizem: olha, essas pessoas, elas estão embriagadas. E ali a gente entende e sabe que eram pessoas que fizeram esse julgamento, essa acusação de insinuar que essas pessoas estavam embriagadas. Eram pessoas que não conheciam e não conheciam quem eram os discípulos e não tinham ali caminhado com Jesus. Então se faz um julgamento acerca de algo que eles achavam um exagero, aquele mover do Espírito. Mas, por outro lado, quando a gente vai olhar para Atos capítulo 11, e eu acho essa história bem interessante, porque em Atos capítulo 10, Deus, né, através do seu Santo Espírito, dá uma visão a Cornélio, dá também uma visão a Pedro. A princípio, Pedro, ele diz, quando vê aquele lençol descendo com toda espécie de animais, o Senhor diz: mata e come. Ele: de modo nenhum, de forma nenhuma, Senhor, eu jamais vou tocar alguma coisa imunda ou impura. E a voz do Senhor volta a dizer a ele: mata e come. E Deus manda que ele vá até a casa de Cornélio, ali. E ali nós sabemos o que acontece: é pregado o Evangelho, aquelas pessoas, né, têm uma experiência com Jesus e eles são batizados com o Espírito Santo, que é o que o texto diz. E lá no capítulo 11, é por isso que eu acho interessante que o perigo da gente não viver buscando ouvir a voz de Deus através de uma experiência com o Espírito Santo. Quando Pedro retorna, o que me chamou a atenção no texto é a preocupação que aqueles homens têm. Não era com o que Deus tinha feito. A preocupação deles, se você for, abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 11. E aí você vai
vai entender. Então Pedro, verso 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, capítulo 11, verso 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. E isso me chamou a atenção, porque quando Pedro volta, a preocupação deles não era o que Deus tinha feito, não era procurar ouvir de Pedro o relato de como Deus tinha trabalhado naquelas vidas. O relato foi: tu fosse comer na casa de pessoas incircuncisas. E aí então, no decorrer do texto, a gente vai ver no capítulo 11 que Pedro explica àqueles que o haviam questionado o que foi que havia de fato acontecido. E eles então entenderam que Deus havia visitado não apenas o povo judeu, os herdeiros da promessa, mas também os gentios. E eu acho isso maravilhoso, irmãos, para que a gente entenda. Porque a gente muitas vezes pensa que o agir do Espírito Santo é limitado apenas a um grupo, ou a uma igreja, ou a determinada nação. A promessa que foi derramada sobre a igreja, ela continua sendo válida nos dias atuais. A segunda coisa que eu acho, que eu penso que por que nós devemos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, é porque precisamos ensinar aos nossos filhos a amar o Pai, obedecer o Filho e ser guiados pelo Espírito Santo. Texto de Salmo 145, diz que uma geração louvará o Senhor, uma geração louvará o Senhor e a outra anunciará os seus poderosos feitos. E a promessa do derramado do Espírito Santo, ela é para nós, para os dias atuais, mas ela é também para os nossos filhos. Joel, no capítulo 2, verso 28, onde nós vamos ver essa promessa, Joel 2, 28, a promessa que nos últimos dias Deus derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne. Ela é uma promessa que ela é cumprida ali nos primeiros dias de Atos, mas também ela se estende, até a volta do Senhor Jesus. Joel 2, 28 diz assim: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então essa é a promessa que foi derramada. E como eu disse, gosto de repetir, ela é para nós, mas ela é para os nossos filhos também. Eu acho muito perigoso, porque os nossos filhos, muitas vezes também, eles estão sendo doutrinados a deixarem de crer na promessa do Espírito Santo. E eu acho isso perigoso, irmãos, porque se de um lado, um extremo tem o exagero, no outro extremo tem a negação das obras do Espírito, e muitas vezes esses que negam a obra do Espírito, principalmente, alguns que abraçam a doutrina reformada sem a presença do Espírito Santo, eles tentam induzir pessoas e a igreja a pensarem apenas como eles pensam. E eu confesso, irmãos, que eu sempre tive dificuldade de formar a minha opinião a partir da opinião de outras pessoas. Eu procuro colocar o meu coração a serviço de Deus, com os meus pensamentos voltados apenas para obedecer à voz de Deus. E eu sempre digo que
eu posso ouvir pessoas, eu posso ler um livro, mas a minha opinião é segundo aquilo que o Espírito Santo vai gerar no meu coração. Como eu disse aos irmãos, eu estava lendo esse livro, e ele tem muitas informações, é muito bom, mas nem tudo, não é, eu penso igual ao escritor. E o que é que eu vejo nisso? Eu vejo que o Espírito Santo, ele nos dirige segundo a vontade dele para as nossas vidas, né? Para que a gente tenha uma vida equilibrada, para que a gente consiga olhar para o tempo, olhar para a história e ver que até aqui, até os dias atuais, se a igreja continua firme, se a igreja continua proclamando o Evangelho, se a igreja, através da proclamação do Evangelho, vão chegando pessoas que vão sendo salvas, tudo isso é obra do Espírito Santo. Isso não é obra nossa, não depende de nós, depende tão somente da ação soberana e poderosa do Espírito Santo. Mas como eu disse aos irmãos, eu coloquei isso aqui porque eu queria deixar esses dois pensamentos aqui registrados, mas nós vamos ver, né, voltar aí para o capítulo 12, que nós lemos de 1 Coríntios. Capítulo 12, nós vamos ver um pouco, de forma rápida, porque a hora avança e hoje nós vamos ter assembleia, mas nós vamos ver aí acerca dos dons do Espírito. Uma primeira coisa que nós vamos ver no texto que a gente leu, e também eu quero ler uma pequena passagem aqui do livro, é os dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu coloquei o dom de cura, né? O dom de cura é a capacidade especial concedida a alguns membros do corpo de Cristo, para que esses sejam usados em diversas facetas da cura divina, englobando diferentes tipos de enfermidades. A cura pode ser definida como a atuação sobrenatural de Deus sobre o corpo humano para curar enfermidades e dores. Essa é o que o escritor colocou aqui no livro, né? Nós vamos ver também em Tiago 5, 14 e 15, a Bíblia diz assim, olha, se tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, né? E ali eles orarão pelo enfermo, e a oração da fé salvará o enfermo. A pergunta aqui é, esse dom é dado apenas aos presbíteros? Não. Segundo, né, aquilo que nós estamos vendo, ela pode ser dada a um membro, né, que Deus deseja usar para ali abençoar a vida de uma pessoa. E várias situações, e nós já vimos pessoas que são levadas a orar, que elas não têm digamos assim, um ofício de presbítero, não é um pastor, não é um diácono, é apenas um membro que ouve a voz de Deus e ali ora por uma pessoa, impõe as mãos, porque foi levada através do Espírito Santo de Deus para fazer isso. E aquela pessoa, né, não porque aquela pessoa é poderosa, mas porque ela ouviu a voz do Espírito Santo, orou por aquela pessoa, e ela sim, através do poder de Deus, através do dom dado pelo Espírito Santo, ela foi curada. Uma segunda coisa que nós vamos ver, né, é o dom de sinais e maravilhas, também conhecido como dom de milagres. Esse dom, no original grego, é o dom definido como dinameis, que significa poderes, estando sempre associado com coisas que causam espanto e admiração, conhecido também como operação de milagre e dom de sinais e maravilhas. É a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo para realizarem coisas que saem do curso físico-natural do conhecimento humano. Esse dom é manifesto na vida de grandes homens de Deus. Por exemplo, nós vamos ver, e vou convidar a você abrir a sua Bíblia aí, em Êxodo 14, 21,
Êxodo 14, 21, abra aí a sua Bíblia. (14, 21). Diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então esse é um exemplo deste dom dado por Deus, em que Moisés é usado com poder para que ali o mar vermelho fosse aberto. Mas nós vamos ver também Elias, quando luta contra os profetas de Baal, em 1 Reis 18, 21. Josué, quando mandou o sol parar, em Josué 10, 12 a 13. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Abra aí a sua Bíblia em Josué 10, 12 a 13, que eu gosto muito desse texto. Josué capítulo 10, o 12 e o 13 diz assim, olha que coisa maravilhosa. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, observem que um homem usado por Deus dá uma ordem: sol, para, a lua, se detenha. E este dia ficou registrado na história, porque a lua e o sol pararam. Mas nós vamos ver também, e aí eu quero pular para o Novo Testamento, em Atos 20, de 9 a 11, acerca ainda desse dom. Atos 20, de 9 a 11, você vai ver que Paulo, ele vai dizer assim, o texto vai dizer assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Esse dom de sinais e maravilhas, a gente sabe que é uma operação de Deus, como foi aqui na vida de Paulo, através do seu Santo Espírito, e que muitas vezes a gente não tem a percepção de ver que o Senhor, ainda nos dias atuais, faz grandes sinais e grandes maravilhas. E ele fez isso, ele usou a vida de Paulo. Esse jovem cai lá do terceiro andar, é dado como morto, mas Paulo vai lá, inclina-se sobre ele, e abraçando diz a ele: olha, não perturbeis, porque a vida ainda está nele. Então, esse é o dom de milagres, como nós vemos. Mas um terceiro dom é o dom da fé. A fé, a palavra fé, etimologicamente falando, significa confiança. No original hebraico é pistis, que significa persuasão firme, convicção. Ela é fundamentada no ouvir. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Esse dom é encontrado 244 vezes nas páginas do Novo Testamento.
O dom da fé habilita o cristão a aceitar, preste atenção nisso, o dom da fé habilita o cristão a aceitar com realidade as promessas feitas por Deus e assim agir com plena certeza de que o Senhor cumprirá a sua promessa. Esse dom capacita o cristão a passar por situações difíceis, vendo a ação divina em todos os momentos, sempre contando com uma fé inabalável. O dom de fé dado por Deus nos habilita a nós, como nós lemos aqui, em meio a todas as dificuldades da vida, mantermos a nossa crença que Deus é o sustentador das nossas vidas. Mantermos a nossa crença que, mesmo que o mundo desabe aos nossos pés, como nós muitas vezes acostumamos a dizer, o Senhor está em todos os momentos da nossa vida conosco. O Senhor não nos desampara, o Senhor sempre está ali guiando e protegendo os nossos passos. Este dom dado por Deus nos traz segurança em todas as áreas das nossas vidas. Se tivermos uma fé dada por Deus e fundamentada nele, não temeremos nada, nem a morte. Mateus 8, o capítulo 8, o verso de 5 a 10 vai dizer assim, Mateus 8, de 5 a 10 vai dizer assim, preste atenção, a cura do criado centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apressou-se o centurião, implorando, Senhor, meu criado jaz em casa em cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Este é o dom da fé. É aquilo que está escrito lá em Hebreus 11. A convicção de fatos que nós não vemos, mas nós temos fé suficiente para crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu conduzir a nossa vida, a partir do momento em que o confessamos e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos deu essa promessa, eu vou estar com vocês, todos os dias da vida de vocês, eu vou estar com vocês. Então essa certeza, o crente salvo, ele leva no seu coração, e essa certeza nos dá tamanha fé, que às vezes nós estamos vivendo momentos tão difíceis, mas nós podemos olhar para as circunstâncias da vida e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me sustenta, eu sei que Ele vai continuar guiando a minha vida. Um quarto dom é a palavra de conhecimento. No original grego significa logos, palavra, e gnosis, conhecimento. O estudo deste dom é muito amplo, tendo duas linhas de pensamento, os quais são aceitas por boa parte dos teólogos mais ortodoxos. O texto original, primeiramente, esse dom tem definido como sendo a inspiração sobrenatural de algum fato que exista na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas naturais limitações, não pode conhecer por ele mesmo. Esse dom também é encarado por um grande número de teólogos como uma habilidade dada por Deus para quem possui uma perspicácia maior para a pesquisa do conhecimento. O que o escritor está dizendo aqui é que esse dom de conhecimento, ele traz
revelação da palavra de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos compreender. E como é que nós muitas vezes compreendemos? Porque Deus, através desse dom, ilumina um pastor, um presbítero, um missionário, ou um membro qualquer que ele queira usá-lo com esse dom. E às vezes nós somos surpreendidos com uma palavra de conhecimento que nós às vezes dizemos assim: de onde foi que ele tirou isso do texto? Então esse dom de conhecimento, como o escritor colocou aqui, ele é um dom que ele é dado por Deus para quê? Para que pessoas, ao serem usadas por esse dom, traga para a igreja, traga para nós essa palavra de conhecimento, de revelação, como ele colocou, daquilo que muitas vezes está oculto nas entrelinhas das Sagradas Escrituras, que não chega ao nosso conhecimento. Este dom dado por Deus é percebido em alguns pregadores estudiosos das Escrituras, que o próprio Deus abre o entendimento. Em Efésios 1:17, Efésios 1:17, ainda acerca desse dom de conhecimento, diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O dom é dado para conhecer a ele, para que ele muitas vezes se revele através disso. Romanos 11:33, também um texto bem interessante, o texto de Romanos 11:33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Essa profundidade, essa riqueza de conhecimento, tudo isso, aqueles que as têm, é porque o Senhor, através da sua graça, derramou esse dom sobre a vida de alguém. Um quinto dom que nós vamos ver, e é muito próximo da palavra de conhecimento, é a palavra de sabedoria. E este é interessante: o dom da palavra de sabedoria é dado por Deus a alguns membros do corpo de Cristo, para que estes venham sempre a agir com orientação divina em todas as áreas de sua vida. Nos domínios do ministério cristão, esse dom pode se aplicar tanto ao ensino da doutrina, quanto à solução de problemas no modo geral. Enquanto a palavra de conhecimento ela é mais usada para o ensino, a palavra de sabedoria ela pode ser usada para o ensino, mas é também... Oi? Alguém tinha falado. Mas esse dom também é usado para... as pessoas que os têm, elas têm uma facilidade maior. E se eu perguntar à igreja, é certo que você conhece alguém, aquela pessoa que tem uma palavra de sabedoria para lhe dar, aquela pessoa que você sabe que no momento difícil ela tem a palavra certa para lhe ajudar. Esse dom anda bem perto do dom de conhecimento, quando dado por Deus, também deve ser usado no ensino e doutrina. Mas este dom é dado por Deus para ajudar na solução de problemas complexos da família, da igreja e da sociedade. Servos com este dom podem ajudar a resolver problemas que muitas vezes nós não enxergamos a saída. E aí a gente vai ver que Deus, quando dá essa sabedoria a Salomão, a primeira causa que ele resolve,
É a causa daquelas duas mulheres que levam a criança, né? E quando a gente lê, a gente acha uma coisa tão simples, mas se nós pararmos para observar, aquele era um problema muito grande, muito complexo de ser resolvido, né? E Salomão, né, com a sabedoria do alto, ele percebe nas palavras de ambas as mulheres que a mãe verdadeira vai dizer: eu prefiro meu filho com ela do que vê-lo morto. E ele então, né, e a Bíblia diz que a fama dele, através desse ato, corre, né, rapidamente, a fama da sua sabedoria, de ele ter dito: olha, a mãe é essa aqui, porque a mãe verdadeira, ela não ia desejar ver o filho dela morto. Então, a palavra de sabedoria, ela vai nos ajudar, né, como essa parte que eu escrevi aqui, a pessoas que têm esse dom a resolver problemas complexos na igreja, que tem muitos, né? E nós que estamos ali, eu, a irmã Luzimar, o presbítero Edilson que está ali, vivendo a realidade das nossas congregações na Missão Evangelizadora do Nordeste, nós sabemos que precisamos de muita sabedoria e essa tem que ser dada por Deus, assim como os nossos pastores, o corpo de oficiais dessa igreja, né, líderes de departamentos, precisam ter este dom, né, precisam orar a Deus para que Deus derrame esse dom para resolver muitas vezes problemas complexos que chegam. Mas também o pai e a mãe de família, o filho, né, a tia, a nora, o neto, porque nós, no nosso dia a dia, né, nós sabemos que, principalmente no casamento, quando nós não temos essa palavra de sabedoria, nós podemos causar uma ferida enorme no nosso casamento. E precisamos pedir que o Senhor Deus derrame graça e nos conceda esse dom para que a gente possa ter essa capacidade dada por Deus de solucionar problemas. O sexto dom é o dom de discernimento dos espíritos, né? Discernimento do espírito. No grego, a palavra discernimento diácrinos, em 1 Coríntios 14, 29, sendo este dom otorgado para alguns membros do corpo de Cristo, a fim de que estes saibam discernir as verdadeiras intenções das pessoas, distinguindo assim a operação do Espírito Santo. Grego, energêmata, das operações do Espírito, do erro e do espírito humano, né? O que o escritor coloca aqui é que este dom, ele é dado para que a gente possa discernir muitas vezes as intenções das pessoas que muitas vezes falam em nome do Espírito Santo. E eu vejo esse dom como algo muito especial que também nós precisamos buscar ter, porque hoje a gente ouve tantas coisas, ouve tantas vozes, né? Alguns que estão aqui saem, aí ouve uma palavra de doutrina, ou está aqui no culto no domingo, ouve uma palavra por pastor André, por pastor Moisés, ou por outro presbítero da igreja, aí muitas vezes sai, aí chega em casa, vai ouvir uma pregação de internet. Eu não tenho nada contra quem ouve, mas nós precisamos discernir as verdadeiras intenções. Pastor Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase que eu gosto também, que ele diz que Deus julgará até as intenções do nosso coração, o porquê que nós fazemos e o porquê que nós dizemos. Porque eu posso estar aqui tentando persuadir vocês com alguns argumentos de um escritor de um pequeno livro, alguns argumentos eu escrevi aqui, mas qual é a verdadeira intenção do meu coração?
Então nós precisamos ter esse dom, para saber que muitas vezes, né, e eu costumo dizer isso, muitas vezes a gente ouve falar, pessoas falando sobre Deus, e hoje mais do que nunca, isso é muito notório, irmãos, e aqui eu quero deixar um alerta para vocês. Há muitas pessoas que se fizeram pastores, há muitos missionários e missionárias de internet, há muita coisa sendo falada, há muito pregador coach, como as pessoas gostam de falar. Mas a intenção, né, é arrebanhar apenas pessoas. E muitos deles não estão preocupados com a alma de ninguém. Não está preocupado de que forma você tem andado, como vai sua família, se você está vivendo em pecado, se você é apenas um cristão quando entra na igreja e quando sai fora das portas da igreja, a vida dele não te interessa mais, né? E a palavra de Deus vai nos orientar que nós precisamos, né, de ser pastoreados. E aquele que pastoreia, né, ele pastoreia com zelo. Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Talvez seja o dom que a igreja esteja mais precisando nos dias atuais, que antecede a nossa do nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele mesmo fez essa advertência de estarmos atentos aos acontecimentos nos dias atuais. Mateus capítulo 24, nós vamos ver que ele faz esse alerta. Primeiro, abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo 4:1 e João capítulo 1, que basicamente eles vão falar a mesma coisa. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e obedecerão a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Reverendo, já vou... nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé e obedecerão a espíritos enganadores, né? E ensino de demônios. Daí a importância desse dom dado pelo Espírito Santo, que nós lemos em 1 Coríntios 12, o de discernir o Espírito. Porque, e eu volto a repetir, às vezes a gente vê muita gente falando em nome de Jesus, mas de Jesus não tem nada. São pessoas, como eu disse, que tentam angariarem para si discípulos, pessoas que se acheguem a eles, mas os seus corações estão longe do propósito divino, né? Em sétimo lugar que eu quero passar, são 9, mas eu quero passar para o pastor André, porque vamos ser assembleia, é o dom de línguas. Esse eu não quero me estender, mas este é um dom dado por Deus, como todos os outros. O problema é quando nós achamos que as pessoas, né, só são batizadas com o Espírito Santo quando se fala em línguas, né? Eu tenho muitos irmãos na Assembleia de Deus e isso para mim é uma questão secundária. Mas na doutrina da própria Assembleia de Deus, a primeira evidência, a porta de entrada é o falar em línguas. Mediante o texto que nós lemos em 1 Coríntios 12, nós vamos ver que os dons eles vão ser diversos. Nós vamos ver que uma pessoa, ela pode não falar em línguas, mas ela pode ter o dom do conhecimento, ela pode ter a palavra de sabedoria, ela pode ter o dom de discernir os espíritos, ela pode ter o dom de cura, ela pode ser uma pessoa que tenha o dom da fé mais do que qualquer outra pessoa, e isso também são
formas que o Senhor nos batiza com seu Santo Espírito. Acerca desse dom, exclusivamente, nós vamos ver tanto em Coríntios, 1 Coríntios 12, mas também no capítulo 14, que Paulo faz várias advertências acerca disso. Ele não diz em nenhum lugar também que esses dons cessaram. Ele só diz para que as pessoas sejam comedidas com esse dom. Se tem que falar, que tem alguém que interprete. Se não tem ninguém que interprete, você faz isso sozinho, glorifica a Deus, porque todos esses dons, irmãos, aqueles que eu li e aqueles que eu não li, no capítulo 12 que nós lemos, ele vai tratar de 9. Mas nós sabemos que existem outros que são também dados por Deus. E em todos eles, o Senhor usa para a edificação da sua igreja. O Senhor não concede dons espirituais à sua igreja para medir nível de espiritualidade de ninguém. O Senhor, por sua graça e misericórdia, derrama do seu poder e das virtudes do Espírito Santo, para que eu e você possa glorificar o nome dEle, possa abençoar a igreja, e Ele faz isso principalmente, como nós lemos, e aí eu quero convidar você a voltar para o texto. Eu quero convidar você a voltar para o texto, porque ele vai dizer assim, verso 7 apenas, capítulo 12, verso 7. A manifestação do dom, da manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, aquilo que eu tinha dito, não é para, se Deus usa de misericórdia sobre a minha vida e me dá algum dom, eu achar que eu sou mais crente do que o outro que não tem. Pelo contrário, eu entendo que se Deus derrama dons sobre a minha, mas também sobre a vida da igreja, é que para que cada um de nós possa usá-lo para um fim proveitoso, que é a edificação da igreja. Não é para que a gente queira honra diante das pessoas, não é para que a gente busque lugares, né, para que a gente possa, de alguma forma, mostrar aquele nosso dom. Pelo contrário, Deus nos dá dons, a mim e a você, para você aí sentadinho no seu lugar, né? Muitas vezes você está orando pelo pastor, orando pelo missionário. Existem várias formas, até em outro momento nós vamos falar sobre isso, até para contribuir com fidelidade, é um dom que Deus dá. E nisso nós podemos ser usados, para que o nome dele seja glorificado. E eu quero encerrar, reverendo, só dizendo uma última coisa que eu creio poderosamente. E eu coloquei isso lá no finalzinho, eu não vou ler os outros dons, mas vou dizer o que está no meu coração. A Igreja Congregacional Central de Campina Grande é uma igreja que, por graça e misericórdia de Deus, ela é uma igreja fundamentada na palavra, ela é uma igreja vocacionalmente missionária, mas é uma igreja também que crê na continuidade dos dons espirituais. Eles não cessaram. Deus ainda hoje pode derramar do seu Espírito sobre nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja possa não apenas usar esses dons aqui dentro, mas para que ela possa sair e impactar essa cidade. A partir de 67, no grande avivamento que houve aqui, dessa igreja, saíram muitas outras igrejas espalhadas, não apenas em Campina Grande, mas em toda a Paraíba. Missionários e missionárias foram enviados, homens e mulheres se levantaram pelo poder do Espírito e ouviram a voz de Deus. E foi levantado um grande número de missionários, e nós temos nesse Brasil todo, e até fora do Brasil, pessoas
que ouviram a voz do Santo Espírito de Deus e saíram, porque o Senhor nos capacita, o Senhor derrama os seus dons, para que eu e você possa sair e impactar o mundo com a sua palavra, para que o nome dele seja glorificado. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque de nós mesmos, Senhor, nós não temos capacidade nenhuma, mas nós cremos, Senhor, e entendemos que os dons não cessaram. Ainda hoje, Senhor, o Senhor pode usar de misericórdia com as nossas vidas. O Senhor pode derramar do Teu poder, Senhor, da Tua unção, da Tua graça, renovadora e transformadora sobre nossas vidas. Para que a igreja não se feche, mas para que a igreja se abra, para que a igreja saia, para que a igreja pregue, para que a igreja evangelize, para que a igreja louve e adore o Teu santo nome. O Teu Santo Espírito não mudou, o Senhor continua o mesmo. A promessa é para nós, é para os nossos filhos. E como diz o Teu servo, pastor Hernando Dias Lopes, faz de novo, Senhor, faz de novo, enche o nosso coração, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que a igreja em Campina Grande, no mundo, possa dizer àqueles que caminham a passos largos para o inferno, que existe um Deus que pode mudar as vidas daqueles que caminham sem Cristo, que pode transformar a vida daqueles que andam distante da Tua palavra. Senhor, capacita a cada um de nós, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa nos usar, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados, receba a bênção apostólica.